Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 310, sexta-feira, 8 de novembro de 2024, trazendo para você a síntese da geopolítica dessa semana, uma das semanas aí talvez uma das semanas mais importantes desse ano de 2024, eleições dos Estados Unidos, a maior potência econômica, a maior potência militar do planeta. Eu já vinha falando para vocês aí ao longo do ano, não apenas aqui no Conexão Geo, mas também em palestras, aulas, de que o 5 de novembro seria o dia mais importante de 2024 em termos geopolíticos, e realmente foi. O presidente Trump está de volta à presidência dos Estados Unidos, assumindo a presidência no próximo dia 20 de janeiro. Mas antes de prosseguir, só queria pedir para vocês não deixar de, ao final desse Conexão Geo, se vocês gostarem, deixem o seu like, façam seu comentário, compartilhem com seus amigos. Lembrando a vocês, toda sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, YouTube, Spotify, Apple Podcast, falem isso para os seus amigos, né? Eu acho que é importante a gente acompanhar a geopolítica internacional. O Conexão Geo também está no Instagram, também está no X, ou seja, tentando aí, de uma certa forma, fazer com que a sociedade brasileira acompanhe o que está acontecendo no mundo. Nós estamos tendo guerra para tudo que é lugar, conflito em tudo que é lugar, e às vezes o Brasil fica olhando isso tudo como se estivesse vendo filme da Netflix e achando que a gente não vai ter nada por aqui, não precisa de Forças Armadas e coisas desse tipo. Então vamos falar agora da semana e o tema principal, a volta do presidente Donald Trump, e uma volta em alto estilo. Não foi uma vitória qualquer, porque ele não apenas venceu no colégio eleitoral, mas também no número de votos totais. Isso não acontecia há mais de 20 anos, que o vencedor, que um republicano ganhava no número total de votos. E o Partido Republicano garantiu a maioria no Senado e falta pouco para confirmar também na Câmara dos Deputados. Se isso se confirmar, tudo leva a crer que vai acontecer. O Trump iniciará o seu governo dia 20 de janeiro do ano que vem com muita força, né? Muita força, porque ele vai ter o Congresso, as duas casas, Câmara e Senado, do lado dele. Bom, lição muito rápida, não vou ficar perdendo tempo de vocês com essa discussão, o que aconteceu. Na minha avaliação, mais uma vez, mídia tendenciosa e as pesquisas não conseguindo refletir exatamente o que a população queria, a população sentia. De uma maneira geral, o resultado me leva a crer que, sim, a maioria da população dos Estados Unidos queria mudança, não queria mais o governo do presidente Biden, especialmente em termos de combate à inflação e na parte de política externa, aquém do desejado. O item mais importante que os americanos falaram foi a questão da economia, principalmente a questão da inflação, custo de vida nos Estados Unidos e a questão da imigração. O governo do presidente Biden não conseguiu resolver isso, e a Kamala Harris, como sua vice-presidente, acabou pegando, digamos assim, um embalo. Lógico que o fato da Kamala Harris só ter entrado na disputa efetivamente ali em agosto, né, em função da existência do Biden. Vamos lembrar também que quando o Biden desistiu, ele confirmou a desistência dele num domingo, e o ex-presidente Obama, né, um nome forte no Partido Democrata, só foi reconhecer, só foi postar nas redes sociais apoiando a Kamala Harris no final da semana, lá para quinta, sexta-feira, mostrando que dentro do Partido Democrata também havia dúvidas se a Kamala Harris teria realmente condições de se eleger, concorrer contra o Trump. E naquela época, vocês que acompanham aqui no Conexão Geo, eu já tinha alertado que achava que a Kamala Harris teria muita dificuldade de vencer o Trump, pela experiência do Trump, principalmente pela experiência dele em comícios. E interessante que eles tiveram apenas um debate, e até foi um debate bastante equilibrado, mas foi apenas um debate. Mas o ex-presidente Trump tem realmente um carisma diferente da Kamala Harris, inspira, digamos assim, mais confiança no governo, em termos mais confiança no sentido de defender os Estados Unidos. É isso que as pessoas às vezes não entendem, né? O Trump tem o estilo dele de ser, mas em termos de política externa, em termos de mostrar a presença dos Estados Unidos no mundo, né, digamos assim, o Trump efetivamente inspira
no povo americano mais confiança, e isso ficou claro nas urnas, 5 milhões de votos de diferença em relação a Biden e a Kamala Harris. E olha que grande parte da mídia claramente apoiava a Kamala Harris. Eu tive uma suspeita forte de que realmente o Trump, nessa reta final, o Trump teria todas as pesquisas dizendo que estava equilibrado, etc. Mas uma sinalização que me pareceu bastante interessante foi quando o Washington Post não declarou voto em nenhum dos dois candidatos. Achei aquilo ali já uma medida indicando que o Washington Post já tinha indicação. O Jeff Bezos, que é o presidente da Amazon e também o dono do Washington Post, ele já tinha percebido que a chance real mesmo era do Trump vencer, e aí não quis posicionar o seu jornal, deu uma polêmica danada. Eu pessoalmente sou contra essa história dos meios de comunicação apoiarem um candidato ou outro. Eu acho que os meios de comunicação têm que levar para os ouvintes, para a sociedade, uma visão equilibrada, apresentar as propostas dos dois candidatos, essa coisa de meios de comunicação se posicionar por um ou por outro candidato, eu sinceramente não gosto. O ex-presidente Trump vai assumir a presidência sendo o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. É interessante a gente acompanhar a questão, obviamente, de saúde, aparentemente está muito bem, mas a gente é um dado importante, por isso que não podemos esquecer do vice-presidente do Trump, ou seja, como é que isso vai, como é que vai caminhar essa dupla do Trump e do Vance, porque o Trump já vai assumir e não é fácil ser presidente dos Estados Unidos, é fisicamente bastante extenuante. Questão da guerra da Ucrânia, grande ponto que eu tenho falado para vocês. O Trump continuamente falou que não apoiaria mais a Ucrânia nesse conflito. A Europa em estado de alerta em relação a isso. O próprio presidente Zelensky mandou mensagem nas redes sociais cumprimentando o Trump, dizendo que quer se encontrar logo com o Trump. Logicamente o Zelensky vai correr atrás de tentar uma negociação com o Trump, mas o Trump disse claramente que quando assumir o governo vai terminar com a guerra em 24 horas. Logicamente ele não vai terminar com a guerra em 24 horas, mas ele vai costurar sim uma proposta, já vai começar a costurar uma proposta com o presidente Putin da Rússia. Mas o grande ponto é que acho muito difícil da Ucrânia reconhecer os 20% do seu território que hoje a Rússia ocupa como parte do território russo. Eu acho que isso não vai acontecer. O mais provável realmente é um cessar-fogo e algumas concessões ali para a Ucrânia em termos econômicos e também em termos de algum tipo de guarda-chuva de proteção para a Ucrânia. Sem ser entrada para a OTAN. É um tema bastante importante e nós vamos continuar acompanhando aqui no Conexão Gel. O desdobramento vai ser, acho que uma das primeiras medidas do Trump vai ser essa questão do conflito na Ucrânia, que vai completar 3 anos em fevereiro. O Oriente Médio eu acho que vai ser mais difícil. O Netanyahu celebrou efusivamente a vitória do Trump. Eu já tinha falado sobre isso. Ele torcia muito que o Trump vencesse, muito. Vamos lembrar que foi no governo do presidente Trump que os Estados Unidos mudaram a sua embaixada para Jerusalém. Trump apoia demais o Netanyahu. Então, uma das coisas que nós podemos ver de concreto no Trump assumindo o governo em relação ao Oriente Médio é a questão do Irã. É isso que Netanyahu quer convencer, e parece que foi esse o tema da conversa do Netanyahu com o Trump ontem, e parece que tentando talvez já encaminhar alguma ideia, força de que o problema é o Irã. E sabemos que foi o Trump que saiu, quando era presidente da República, ele saiu, tirou os Estados Unidos daquele acordo em relação ao programa nuclear iraniano. Vocês devem lembrar disso. Quando o Trump assumiu, uma das primeiras medidas dele como presidente foi sair do acordo JCPOA, que foi um acordo costurado no governo do presidente Obama em relação ao programa nuclear iraniano. Em relação à China, até essa questão das tarifas e tudo que o Trump tem falado, mas acho que no final das contas não vai ser tão diferente assim do que foi no presidente Biden. Esperamos, obviamente, mais rigor com relação à questão dos imigrantes e podemos ter novidades em relação à Venezuela. Acho que o Trump, nessa negociação de guerra da Ucrânia com o Putin, talvez ele queira a cabeça do Maduro, ou seja, a Rússia parar de apoiar
o governo do Maduro na Venezuela, e aí o governo do Maduro vai ter dificuldades. Então vamos aguardar. Venezuela pode ser um alvo, sim, do governo do presidente Trump, e não sabemos exatamente como que ele vai levar a situação, mas sem sombra de dúvidas acho que o Trump vai ser mais duro com a Venezuela do que o Biden foi. E em relação ao Brasil, o Brasil é um país super importante no contexto internacional. O Brasil é a liderança da América do Sul. Não podemos ser ignorados, não vamos ser ignorados, mas em termos pessoais, acho que o presidente Trump vai ignorar bastante o governo brasileiro. Quem vai sair, vai se destacar aí no campo aqui da América do Sul em relação ao presidente Trump vai ser o presidente Milei da Argentina. Inclusive já tem aí algumas notícias falando que o Milei vai se encontrar com Trump e com Elon Musk lá nos Estados Unidos nas próximas semanas, ou seja, o Milei já costurando uma aproximação desde agora com o presidente Trump. Então vamos ver provavelmente pelo menos 2025, 2026, uma Argentina mais próxima dos Estados Unidos e um Brasil um pouco ali alijado ou deixado um pouco de lado, pelo menos nas questões pessoais. É isso que nós vamos ver. Sem sombra de dúvidas, o evento mais importante do ano. Muita coisa vamos falar ainda sobre como será. Vamos ter ainda as informações de como que o Trump vai montar o seu governo, quem será o seu secretário de Estado, secretário de Defesa, ou seja, muita coisa ainda para acontecer. Vamos trazer para vocês ao longo dos próximos podcasts. Segundo tema importante, o conflito no Oriente Médio. O Israel segue os ataques contra o Hezbollah lá no Líbano, segue os ataques contra o Hamas na faixa de Gaza, mas o destaque dessa semana foi a demissão do ministro da Defesa de Israel. O Yoav Gallant já tinha sido demitido em março, depois o Netanyahu teve que voltar atrás, e agora, terça-feira, no dia das eleições dos Estados Unidos, o mundo todo olhando as eleições dos Estados Unidos, e o Netanyahu vai e demite o Gallant, que não saiu quieto, foi no mesmo dia, fez uma declaração bastante forte dizendo os 3 pontos de atrito dele com o Netanyahu. Uma questão o Gallant, ele achava que todos os israelenses deveriam servir às Forças Armadas e existe lá um privilégio para que os judeus ortodoxos em Israel não precisem efetivamente ir para a frente de combate, não precisem combater efetivamente. Isso era uma coisa que o Gallant era totalmente contra. E o Netanyahu, com medo dos partidos mais ortodoxos, religiosos que ele tem no seu governo irem contra ele, não quis tomar nenhuma atitude mais séria nessa direção. O Gallant também falou a questão da investigação do 7 de outubro do ano passado, né, como que o Hamas fez aquilo, como que a inteligência israelense não detectou o que aconteceu, ou seja, deveria ser mais investigado, e também a questão da prioridade em relação a salvar os reféns. Era um ponto que o Gallant tinha muito em relação ao Netanyahu, dizendo que não era prioridade para o Netanyahu a questão de salvar os reféns. Israel segue nesse desafio de ficar com várias frentes de combate, de uma forma de olho ali no que pode vir a acontecer em relação ao Irã. Não sabemos se o Irã ainda vai retalhar o último ataque do dia 26 de outubro de Israel. A verdade é que muitos protestos nas ruas de Israel em função da decisão do primeiro-ministro Netanyahu de demitir o seu ministro da Defesa. Então, Israel segue na expectativa em relação a um possível contra-ataque do Irã, a questão do confronto com o Hezbollah no Líbano e com Hamas na faixa de Gaza. A situação segue bastante tensa na região. Esse vai ser um assunto que o presidente Trump vai ter muita dificuldade de resolver. Talvez aí possamos ver no início, nas primeiras semanas do governo Trump, um ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel contra as instalações do programa nuclear do Irã. Isso é uma possibilidade, mas isso não é simples. E vamos lembrar que o Irã, nessa altura do campeonato, está tentando aí recompor a sua defesa antiaérea, possivelmente com apoio também da Rússia. A defesa antiaérea, sabemos que a defesa antiaérea do Irã sofreu bastante com esse ataque do dia 26 de outubro. Até 20 de janeiro, há tempo suficiente para o Irã tentar recompor a sua defesa antiaérea, ou seja, um ataque aéreo coordenado de Israel e Estados Unidos contra o Irã, que é o que o Netanyahu quer. Não sei se o Trump vai aceitar, mas é algo para nós acompanharmos, é algo para ficarmos de olho. E falando em estamos de olho, vamos para a terceira parte
do nosso Conexão Geo 310, conflito Rússia-Ucrânia, norte-coreanos. É o ponto mais, digamos assim, maior relevância dessas últimas semanas. 12 mil militares norte-coreanos dentro do estado de Kursk, na Rússia, e a Ucrânia dizendo que já engajou, já entrou em combate contra norte-coreanos ali no estado de Kursk. Um ponto importante é que o estado de Kursk é um estado da Rússia. Então, acho que aí está o trick da história. Ou seja, enquanto que os norte-coreanos não entrarem dentro de território ucraniano, acho que fica por isso mesmo. Eles estão ajudando os russos ali a retomar esse território, que a Ucrânia está lá desde o 6 de agosto. Impressionante a dificuldade da Rússia de retomar esse território. A Rússia tem priorizado o avanço ali no leste, naquela região de Donetsk, algumas pequenas cidades, alguns vilarejos. A Rússia tem conseguido avançar lentamente, mas o inverno já está batendo ali na região e vai ficar cada vez mais difícil da Rússia avançar qualquer coisa. Então, acredito que a prioridade do momento do presidente Putin também seja de retirar definitivamente os ucranianos de dentro do estado de Kursk e agora usando os norte-coreanos. A OTAN já ameaçou colocar tropas na Ucrânia caso os norte-coreanos entrem na Ucrânia. Então acho que isso não vai acontecer, ainda mais agora que Trump venceu nos Estados Unidos. Acho que o Putin vai manter os norte-coreanos dentro do estado de Kursk, tentando aí de todas as maneiras, e acho que vai conseguir retirar as tropas ucranianas do estado de Kursk. Então vamos seguir acompanhando, um conflito importantíssimo, vai ser um tema que certamente vamos voltar aqui várias vezes no Conexão Geo, para seguirmos acompanhando, e obviamente que a Europa muito preocupada com essa situação, ou seja, em função da vitória do Trump, como que os Estados Unidos vão se posicionar em relação ao conflito na Ucrânia. Países como, por exemplo, Polônia, como Alemanha, frontalmente contrários a um acordo de paz com a Rússia. E por falar nisso, ontem aconteceu a reunião da Comunidade Política da Europa, que é algo recente, surgiu nos últimos anos. Ontem foi a segunda reunião do ano, a ideia é ter 2 reuniões por ano. Essa foi a 5ª vez que isso aconteceu. A primeira vez aconteceu em 2022, foi uma reunião em 2022, 2 reuniões ano passado, 2023, e essa agora de ontem lá na Hungria foi a 5ª reunião, 2 reuniões em 2024. 42 chefes de Estado de países europeus, inclusive a presença do Zelensky da Ucrânia, falando com o grupo, ou seja, o Zelensky tentando defender de qualquer maneira que a Europa precisa continuar ajudando a Ucrânia a se defender contra a Rússia. Então esse é um ponto muito importante, mas não foi apenas isso que foi conversado. A questão do agravamento da crise no Oriente Médio, o problema de imigração, que é um problema seríssimo para a Europa. Mas não há dúvida que a discussão mais importante de ontem foi a vitória do presidente Trump e a necessidade da Europa ter capacidade de se defender sem depender tanto assim dos Estados Unidos. Essa semana também tivemos novidades lá na Península Coreana. A Coreia do Norte fez lançamento de vários mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão, ali entre a Península Coreana e o Japão, mantendo altíssimo nível de estresse na região. Ou seja, a Coreia do Norte mandando tropas ajudarem a Rússia na guerra da Ucrânia e, ao mesmo tempo, lançando mísseis balísticos ali no Mar do Japão para estressar a Coreia do Sul, estressar o Japão. Aliás, a Coreia do Sul já ameaçou mandar armamentos diretos para a Ucrânia em função do emprego de tropas da Coreia do Norte ali no conflito. Então a situação na Península Coreana é um dos problemas e vamos ver como o Trump vai lidar com o Kim Jong-un ali naquela questão da Península Coreana. E última notícia do Estamos de Olho na política da Alemanha, muito importante. O Olaf Scholz, ontem, ele declarou que um rompimento na coalizão em função aí do Partido Liberal. Ele retirou o ministro das Finanças, que era o presidente do Partido Liberal, que fazia parte dessa coalizão entre a centro-esquerda do Olaf Scholz, o Partido Verde e o Partido Liberal. É bem verdade que eu nunca entendi muito bem como que o Partido Liberal foi parar nessa coalizão junto com a centro-esquerda e junto com o Partido Verde. Acho que o Partido Liberal começou a perceber que, ainda mais agora, com esses ventos aí mais à direita, a vitória do Trump, a vitória também da direita na Áustria, ou seja, algumas indicações ali na Europa de ventos assim mais à direita, e o Partido Liberal resolveu aí sair desse bloco do Olaf Scholz. O Olaf Scholz convocou
um voto de confiança para o parlamento alemão para 15 de janeiro. Provavelmente ele não vai ter esse voto de confiança e terá que antecipar as eleições gerais na Alemanha, e a previsão é que isso ocorra em março de 2025. As eleições estavam previstas para acontecer em setembro de 2025, então deveremos ter eleições gerais na Alemanha para março de 2025. Nós só vamos ter certeza disso em janeiro, mas é algo para estarmos de olho. Sem sombra de dúvidas, a eleição do Trump tocou aí um tumulto em vários países da Europa, e a Alemanha, que está aí sofrendo 2 anos de problemas econômicos, aí, recessão econômica, uma crise muito séria, a maior economia da Europa, e essa notícia bomba que surgiu ontem em relação aí à dissolução da coalizão de apoio ao Olaf Scholz, que deve ser confirmada aí no voto de confiança em janeiro. E fechando, como sempre, uma rápida boa notícia: a confirmação do delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, como novo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Isso foi confirmado na Assembleia Geral da Interpol em Glasgow essa semana, lá na Escócia. Então, uma notícia muito boa, primeira vez que um policial federal brasileiro, aliás, o primeiro policial federal da latino-americana a assumir a Interpol. Um motivo de bastante orgulho, mostrando aí a competência da Polícia Federal. É sempre bom o Brasil poder se posicionar em órgãos da relevância da Interpol, e com essa, fecho mais esse Conexão Gel, agradecendo a confiança de vocês, o prestígio que vocês me concedem aí em me escutar. Tempo é algo precioso, sei disso, então peço a vocês, se gostaram, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar o canal. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira.